Sério. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, agradecemos por esse início de ano em que podemos retomar o estudo, que seja bem proveitoso, que todos possam se alimentar emocional, espiritual, intelectualmente, desse rico conhecimento compartilhado com todos nós. Agradecidos, alegres por esse início, começamos o nosso estudo de hoje, com muita satisfação, pela doutora Irvênia estar iniciando os trabalhos hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, abrimos os trabalhos desse ano. Que assim seja. Obrigada, Sidene. Então, gente, continuando esse nosso estudo, que tem sido maravilhoso, de grande aprendizado, né? E nos deu a oportunidade de a gente seguir esse estudo agora em 2022, né? Então, vamos dar a palavra agora à doutora Irvênia, agradecendo mais uma vez a sua presença, né, doutora Irvênia? Porque a doutora Irvênia é uma pessoa muito atarefada. Graças a Deus, não é? Sempre participando das lives e sempre prestativa, disposta, feliz, exatamente como tu disseste, né, Sidéria? Eu acho que é uma grande oportunidade a gente começar esse trabalho pleno fevereiro, né, com a presença da doutora Irvênia. Então, mais uma vez, muito obrigada. E com a palavra, a doutora Irvênia, muito obrigado. Fica à vontade. Eu que agradeço. Antes de iniciar, Irvênia, deixa eu só dar algumas combinações do nosso grupo, né? Só confirmar algumas datas, nossas próximas datas, eu acho que é importante que a gente já... Primeiro, então, que começa a Irvênia hoje, falando sobre a terceira parte, o terceiro andar, né? O terceiro andar já é a parte da Irvênia, então, que ela completa a participação dela hoje na nossa distribuição de temas. Daqui a 15 dias, no dia 15 de fevereiro, o Décio dá a sequência, conforme o combinado anterior. Então, daqui a 15 dias, o Décio fala sobre o terceiro andar da parte dele. E eu quero combinar com vocês, porque depois, 15 dias após o Décio, vai dar exatamente no Carnaval. Vai ter, né? E aí eu já estou com a minha fantasia comprada para desfilar no São Bódromo, eu não vou poder estar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu proponho a vocês, porque depois, na outra semana, no dia 8, eu tenho uma atividade com Miami, a atividade que a gente está fazendo hoje, eu marquei para o dia 8, né? Então, eu vou propor para vocês de nós continuarmos, a minha parte, ser em março, no dia 15. Tá bom. No dia 15 de março, viu, Verinha? Não sei se como é que está a data aí. Não, aqui, eu já estou até com a agenda aqui. Março, só tem a atividade da janeiro, 15 não tem. Então tá, então já vamos pegar essa data do dia 15, porque com essa data eu concluo o nosso estudo. Tá, né? Fica bem assim? Fica então, agora, dia 15 desse mês, vai ser com o Décio, né? Exato. Então, agora a gente só aguarda o Décio chegar, confirma com ele, mas já estava pré-combinado da outra vez isso, eu acho que isso vai confirmar. Dia 15 o Décio, e depois no outro dia 15 eu. Tá? 15 de março, beleza, tá ok. Esse é um assunto. E um outro assunto, Vera, que é contigo e com o grupo, nós não falamos ainda com o Décio, mas eu e a Irvênia já conversamos. Nós temos recebido alguns convites para fazer esse curso em outras AMES. Porque o que está acontecendo agora? As AMES estão começando a descobrir que a gente fez isso na AME Pelotas e estão solicitando que o trio Maravilha faça curso em várias AMES. Vocês imaginem, eu e a Irvênia e o Décio repetindo o mesmo curso
durante várias semanas durante o ano. Não é possível, não dá, não cabe na agenda, e não cabe também no propósito de uma repetição enfadonha que a gente vai entrar para fazer isso. Então, o que eu proponho? Eu conversei com a Irvene achou interessante a ideia de nós utilizarmos as gravações do nosso trabalho da AME Pelotas e disponibilizar para as outras AMEs. Então, se vocês concordarem, se vocês não tiverem nenhuma objeção, a gente disponibilizaria os links das gravações dos nossos encontros para as outras AMEs que desejarem ter esse curso também, esse desenvolvimento de assunto que a gente fez. Então, eu apresento a vocês essa ideia e estou ouvindo para ver se tem alguém que se opõe. Quem é contra, levante a mão. Não, eu acho que tranquilo, porque realmente, né? Como é que vocês vão dar? Não tem como, né? Humanamente impossível, né, Sérgio? Tranquilo, acho perfeito, sim. Eu não vejo Até nenhum porque- problema, né? Não vejo nenhum problema que a gente possa disponibilizar o que a gente fez aqui, porque é, na verdade, o desdobramento do assunto que a gente tratou. Então, nada mais justo que as AMEs, isso ficará claro no circuito das AMEs, né? Por enquanto, a solicitação primeira que tem é o da AME do Distrito Federal, lá com a Fabiola, né? Mas provavelmente haverá outras. Mas, Sérgio, isso é tão oportuno que até eu comentei com você, né? No final, né, Vera? Vamos supor que a AME lá do Distrito Federal veja o curso da AME Pelotas e tal. No final, para encerrar, pode fazer uma reunião junto com a AME Pelotas e discutir o assunto. Falar, olha, então, esse aspecto, aquele aspecto, dizer, né? Outra coisa que o Sérgio levantou, eu concordo, é assim, se você ficar repetindo a mesma coisa que você já fez, você não abre espaço para fazer coisas para frente, né? Por exemplo, a gente já está percebendo uma porção de desdobramentos desse assunto. Então, a gente está pensando, a Janine até está organizando e está anotando quais são os desdobramentos, porque quem sabe a gente se reúne, conversa e fala, olha, dá para fazer uma outra publicação, ou dá para fazer alguma coisa para frente. Porque se a gente ficar repetindo o que já fez, nós não vamos ter nem tempo e nem cabeça para fazer nada mais para frente, né? Exatamente. E é o que a gente tem que fazer. O propósito desse laboratório de estudo que a gente fez aqui é exatamente fomentar as ideias. E agora o nosso propósito já é mergulhar no que possa ter extrair daqui o que possa ter para colocar no curso. Algumas reflexões e desdobramentos. Né? Aí a gente vai pensar um segundo tempo, né, Irvene? É verdade. Não, acho que não cabe a gente ficar fazendo a mesma coisa. Não cabe, exatamente. Tá bom. Mas acho que a ideia, doutora Irvene, eu achei legal isso aí. A ideia de vocês depois discutirem, pode discutir sobre um assunto específico, eu acho ótima. E eles vão ficar satisfeitos. Faz uma reunião geral, um bate-papo, não é? Então, fala, olha, tal aspecto tal, aí o pessoal da AME Pelotas já viu, o pessoal está vendo lá, e troca a figurinha, fica perfeito. E depois a gente pode até ver, Sérgio, como é que tu quer ser disponibilizado isso, mas em outro momento a gente combina isso aí. Sim, aí eu tendo a aprovação da AME Pelotas, quando eu falar para o pessoal que a gente não vai aceitar o convite de presencial, a gente já vai oferecer a opção. Essa opção, né? Essa opção. Tá, e aí, a partir daí, a gente combina, Vera, como é que a gente vai fazer. Né? Tá ótimo. O Sérgio, sabe que está aberto os nossos encontros no YouTube, né? Você sabia disso? Sim, ele está aberto, né? Mas eu acho que precisa ter um endereço para poder entrar. Se não é uma coisa que ache diretamente. Acho que não tem. Talvez sim. Na verdade, ali, quando tu entra ali no YouTube, tu entra, bota lá, AME Pelotas, por exemplo, a aula da doutora Irvene, vai estar lá, terceiro andar da Casa Mental, consegue ter disponibilizado. Mas se o pessoal quiser, eu tenho tudo isso salvo em HD e tudo direitinho, pode ser mandar tudo organizado, é melhor, né? Sim, já manda a sequência certinha, né? Isso, manda salvo todos eles num arquivo, tu entendeu? Manda a lista dos melhor, eu acho. Em ordem, né? Juliana? Tá bom. A gente manda a lista dos links em ordem ali, que aí ele só claro. fica direto. Exatamente. É isso mesmo. Tá bem, Irvene, era isso, gente? Era essa a minha... tá bom. Foi ótimo. Tá contigo. Tá bom. Então, eu vou subir a tela aqui para a gente
disponibilizar as coisas aqui. Vamos ver como é que é. E não era nada disso, né? Acho que não é isso aqui, não. Espera aí. Como é que eu vou fazer aqui? Acho que era só subir a tela, né? Vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão vendo aí? Apareceu a tela? Apareceu. Estamos vendo, tá ótimo. Ah, então tá bom. Bom, então, na vez passada, eu já comecei a falar do terceiro andar da casa mental, mas por conta da extensão do tema, então a gente vai continuar hoje, né? Só para retomar o que já foi falado, a gente disse dessa coisa da nossa base André Luiz, né? Especialmente de Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, em que Calderaro fala que todo o primeiro andar da casa mental interage com o cérebro inicial, o segundo andar, que é do presente, com o córtex, particularmente o motor, e o terceiro andar com o lobo frontal, na fala de Calderaro, onde residem os ideais e metas que nós queremos alcançar. Depois eu fiz um breve relato do conhecimento histórico do lobo frontal, falando da anatomia de Galeno, né? Que foi um senhor anatomista. Ele transmitiu muitos erros para a anatomia humana, porque ele não conseguia dissecar cadáveres por imposição religiosa, ele dissecava animais. Então, ele passou para a anatomia humana algumas coisas que depois foram corrigidas por Vesalius, né? Na época dele, a interação cérebro-mente era baseada nessa chamada doutrina ventricular, né? Então, ele achava que toda a coisa estava lá dentro dos ventrículos, naquele líquido tal. No final do século XVIII, entrando no século XIX, vem a teoria frenológica do Gall e colaboradores, né? Então, ele fez um estudo da superfície do crânio e ele colocava funções em cada bossa, em cada saliência, né? Foi uma coisa que depois foi tida como ultrapassada, mas abriu essa motivação para um estudo mais profundo da chamada interação cérebro-mente, né? Da localização cerebral de funções mentais com base em características da calota craniana. Bom, depois veio mais recentemente, meados do século XIX, o caso do Phineas Gage, que teve uma lesão por uma explosão, e ele teve destruição total das duas áreas pré-frontais do lobo frontal, né? E ele mudou de comportamento, de personalidade. Então, foi outro caso também que eu relatei. E depois veio o caso também em 1863, que o Paul Broca, ele apresentou na Sociedade Anatômica de Paris o caso de um paciente, o senhor Le Borgne, que ele perdeu a capacidade da linguagem falada, né? Era o paciente tan, porque ele só falava tan, tan, era a única coisa. E depois essa área ficou reconhecida como a área de Broca, que tem a ver com a organização mental da palavra escrita ou da palavra falada, né? Então, essa coisa de localização de funções em áreas cerebrais foi ficando cada vez mais com conteúdo apresentável. Muitas pesquisas foram feitas em animais com ablação de segmentos, especialmente dos chimpanzés, né? Um médico escocês que ficou famoso nisso foi o David Ferrier, e o caso dele está descrito nesse livro Minds Behind the Brain, do Finger, né? E ele lança um livro também que foi muito emblemático, Funções do Cérebro, no final do século XIX. As chimpanzés, então, ele levava nos congressos as chimpanzés com a área pré-frontal cortada, com o lobo temporal cortado, enfim, né? Depois, num dos congressos em que foram apresentadas duas chimpanzés que tiveram ressecção total das áreas pré-frontais, estava presente o Egas Moniz, um neurocientista português, né? Quem apresentou esse trabalho foi o John Fulton, já quase meados do século XX, e quando ele apresentou as duas chimpanzés, a Beck e Lucy, que elas ficaram com tamponamento psíquico, foi como ele apresentou o caso. O Egas Moniz se levantou e falou: olha, isso não poderia ser feito no ser humano, em casos psiquiátricos graves, foi aquele tumulto, né? Imagina como vai fazer isso no cérebro humano, né?
Mas assim que ele saiu do Congresso, no ano seguinte, com o neurocirurgião Almeida Lima, ele fez a primeira neuropsicocirurgia com ablação da parte mais anterior dos lobos frontais, né, chamada lobotomia. E depois inventou-se a leucotomia, que só em consultório mesmo, em ambulatório, fazia-se com bisturi de haste curva, enfiava aqui na órbita e cortava o caminho do lobo frontal. Nem precisava cortar fora o lobo frontal, né? Também tinha o mesmo efeito, a chamada leucotomia, ou seja, cortava-se a parte branca, as fibras de caminho do lobo frontal, né? Então, foi por aí, essa lobotomia e leucotomia teve toda uma história até a década de 1960. Eu mostrei até alguns pacientes famosos aí que passaram por leucotomia. Depois, já bem mais recentemente, a neurociência começou a se interessar por essa conversa neuroquímica que foi descoberta entre a parte emocional, né, regida pelo sistema límbico, e a área pré-frontal, que trabalha com as funções cognitivas. A doutora Rita Carter, nesse livro, ela cita o caso de um paciente do doutor Antônio Damasio, que ele teve um tumor nessa região, né? E quando o neurocirurgião extirpou o tumor, eu fui para frente porque achei que tinha uma coisinha aqui, ele rompeu essas ligações e ele ficou assim, completamente inativo para tomar atitudes, ele não tinha registro consciente do que ele sentia, ou seja, começaram a perceber que toda a estrutura que faz a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções e sentimentos interferem muito na expressão das funções cognitivas. Isso foi muito, muito interessante na neurociência, né? Foi uma conquista. Acontece que isso foi, assim, final do século XX, começo do século XXI, né? Agora a doutora Rita Carter fala isso no ano 2000, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1958, no capítulo 13 ele já fala isso. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Olha o pioneirismo aí, né, de André Luiz. Então, hoje, um livro do Novak, de Neuroanatomia, 1999, ele fala mais ou menos o que André Luiz está falando em 1958, quando ele diz que o lobo frontal, a área pré-frontal, é reguladora da profundidade de sentimentos. Olha como ele está trazendo para a área cognitiva essa conexão que tem com a área emocional, né? Porque, muito embora a área emocional ela impulsione, André Luiz usa uma expressão muito bonita, ele fala assim, que o pensamento ele vem acompanhado do colorido das emoções. E o Novak está falando que a área pré-frontal ela é reguladora da profundidade dos sentimentos, ou seja, a parte de sentimentos, de emoções, ela vai, mas a área pré-frontal também ela não é totalmente submissa, ela dá uma regulada, né? Olha o que ele fala, reguladora da profundidade de sentimentos. Não atua na percepção de sensações, porque ela não é sensorial, como também não é motora, mas ela agrega o fator afeto às sensações. Então, olha o compromisso, né, dessa área das emoções, dos sentimentos, com a área pré-frontal cognitiva. Ele continua, as complexas reações individuais que vão da calma ao arrebatamento, do desânimo à exaltação, da afabilidade à repugnância, têm raízes na área pré-frontal. Com esse papel dela de reguladora, olha o que ele fala, da profundidade dos sentimentos. Que coisa, né? Quanta coisa que a gente ainda não sabe, né? Quanta coisa a gente ainda não sabe. Bom, depois eu falei também da neuroanatomia do lobo frontal, porque Calderaro fala nos lobos frontais, né? Então a gente fez uma releitura, porque o lobo frontal, ele tem outras regiões além da área pré-frontal, que é cognitiva. Ele tem a área motora, essa em vermelho. Então eu estou mostrando na figura de cima a face lateral do hemisfério cerebral esquerdo. Eu estou mostrando na figura de baixo a face medial do hemisfério cerebral direito.
Então, toda a área motora, seja na parte lateral, seja na medial, toda a área em vermelho, ela é motora. Essa área no hemisfério esquerdo, e cor de abóbora, é a área de Broca, né? E a área em azul é a área pré-frontal com funções cognitivas. Bom, então, a gente vai ver a partir da nossa espécie, que tem, segundo esse autor aí do Sapiens, que é o Yuval Harari, que é um professor de história da Universidade de Israel, ele diz assim, olha, a nossa espécie, o Sapiens, ela surgiu há 200 mil anos, de uma espécie que ainda ficou lá no sul da África, né? Porque desde o Homo erectus, as espécies têm migrado para o norte da África, para a Europa e para o leste asiático. Bom, então ele diz assim, nos primeiros 50 mil anos da nossa espécie, nós éramos apenas um outro animal, não tínhamos função cognitiva assim evidente nenhuma. A gente sobrevivia, a gente se alimentava, defendia o território, defendia o corpo físico e pronto, né? Mas depois dos primeiros 50 mil anos, houve uma explosão, houve assim um crescimento acelerado, tanto do cérebro quanto de toda a parte cultural do ser humano aqui no planeta, que eles chamam de explosão criativa do Paleolítico Superior, né? Por exemplo, desde o Homo erectus, quando ele conseguiu fazer o domínio utilitarista do fogo, levando um foguinho para dentro da caverna, para aquecer o ambiente, para protegê-lo dos predadores. E quando ele levava a carne dos animais que ele caçava e punha ali perto, a carne que antes ele comia crua, ele passou a comer carne assada, né? O que levou de muito a capacidade digestiva da carne, e ele teve um ganho de processo evolutivo, até no próprio corpo físico, né? Então, quando isso foi acontecendo, o lobo frontal que foi se desenvolvendo, ele passou a ter funções que hoje são reconhecidas. Associação de ideias, julgamento de situações, crítica de situações, mecanismos de memória, de aprendizado, planejamento de situações. Você planejar ações futuras é uma alta função cognitiva do lobo frontal. Reflexões, escolhas, o exercício do livre-arbítrio que diz respeito à moral, né? Que toda a nossa moral, dentro da doutrina espírita, ela está associada ao verbo escolher, ao exercício do nosso livre-arbítrio, né? Então, a coisa foi evoluindo de tal maneira que hoje nós temos um lobo frontal muito bem desenvolvido, né? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec, se antecipando a todo esse conhecimento, ele pergunta para os espíritos, pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Essa pergunta, pela resposta, a gente percebe que Kardec está perguntando, a pessoa tendo um cérebro mais desenvolvido, pode-se induzir, pode-se inferir que ela já tenha faculdades morais e intelectuais mais desenvolvidas? Os espíritos respondem, não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Então, a gente vem vindo aí com desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento orgânico, mas o nosso espírito já, no processo evolutivo, é que foi estimulando toda essa parte orgânica a se desenvolver, né? Bom, nós paramos aqui. Quando a gente falou, então, que nesse crescer, nessa explosão do Paleolítico Superior, com o desenvolvimento da área pré-frontal, a gente veio de uma história evolutiva, né? Então, hoje, tanto o Harari quanto o professor Walter Neves, que é professor de antropologia aqui na USP, ele tem 2 cursos gravados sobre isso. E o último que eu assisti foi esse aqui de 2018, se chama Saga da Humanidade, está nesse site. Então, por isso a gente fica sabendo o seguinte, que as primeiras espécies do gênero humano, e foram muitas, eu pus algumas poucas aqui, né? Evoluíram a partir de uma espécie de primata não humano, portanto, de um macaco, cujo nome é Australopithecus. Olha a composição da palavra. Austral quer dizer sul, pitecus quer dizer macaco. Então, essa criatura aqui
que é uma espécie Australopithecus afarensis, que viveu no sul da África 3,2 milhões de anos. A partir deste tronco de Australopithecus é que surgiram as primeiras espécies do gênero humano. Então, eu vou me concentrar depois um pouco nesse indivíduo aqui e nas espécies perto dele, porque existe aqui todo um período de transformação do espírito que vem entrando para se tornar humano através das primeiras encarnações em corpo de macaco, né? Porque a antropologia pergunta assim, olha, qual dessas espécies a gente já pode dizer que é humana mesmo? Esse aqui não é. O Homo habilis e algumas espécies limítrofes, hoje ele está sob júdice. A maior parte dos antropólogos e biólogos não aceitam mais essa criatura como pertencente ao gênero humano. E eu vou mostrar para vocês logo em seguida, na minha leitura, essa criatura é a que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chama de homem infraprimitivo. Ele não chama de homem primitivo, homem infraprimitivo. Então, foram estudando, então falaram, peraí, esse aqui, o Homo erectus, já pode ser considerado humano. Por quê? Com base no nosso biotipo, que tem 1,70 m de altura, pesa 70 quilos, já tem um lobo frontal bem desenvolvido, culturalmente já tem uma porção de características, esse aqui já é humano, ele viveu há 2 milhões de anos atrás, né? Então, pessoal, na minha conta, eu não sei se a conta de vocês vai concordar com a minha, vocês vejam bem, olha, se essa criatura aqui, que é o tronco de origem, viveu há 3,2 milhões de anos, as primeiras espécies começaram a encarnar aqui, e o primeiro ser humano que a academia admite é esse aqui, você tira 2 milhões de 3,2, esse período aqui de transformação, de adaptação, de se tornar humano, demorou mais de 1 milhão de anos, não é? Aliás, eu vou pedir para vocês uma coisa, eu já li em Emmanuel ele falar isso, que esse período demorou mais de 1 milhão de anos, que é o que eu estou lendo aqui. Mas eu procurei essa semana, não achei. Se alguém achar, passa para mim, viu, por favor, tá bom? Porque eu, na minha leitura, esse período aí... Onde estaria isso, Edivênia, do Emmanuel, no A Caminho da Luz, ou não? Eu não sei, olha, essa semana ainda procurei, Sérgio, mas não achei. Agora eu vou pegar os livros de Emmanuel na internet e eu ponho naquela coisa de procurar, vou ver se eu acho, porque eu já li isso em Emmanuel. Eu acho que é em Emmanuel, porque na minha leitura aqui, esse período demorou mais de 1 milhão de anos, né? Bom, então, vamos seguindo aqui. Aí eu até perguntei para vocês, ou gostaria de perguntar, se eu fosse me referir ao Homo habilis, ou criaturas desse período, do ponto de vista espiritual, eu diria que ele tem princípio inteligente ou espírito, né? Olha como a coisa complica, né? Porque tudo é um processo, não é assim, a transformação do princípio inteligente e espírito aconteceu plim. Não, é um processo longo. Aliás, Emmanuel, não em referência a isso, mas em outra coisa ele diz assim, os processos na humanidade, as mudanças na humanidade, elas são difíceis e são demoradas. Quando elas são a nível individual, elas são mais rápidas e mais precisas. Por isso que nós temos que trabalhar individualmente para favorecer a mudança coletiva, porque é a transformação individual que vai acelerar a coletiva. Que Emmanuel fala que ela é difícil e lenta, ao passo que as mudanças individuais elas são mais aceleradas e mais precisas, né? Bom, vamos indo para frente, então. Então, nesse homem aí, que na minha leitura, André Luiz chama de homem infraprimitivo, é que a gente vai focar agora a nossa atenção. Capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, que se chama Palavra e Responsabilidade. Então, ele fala das intervenções espirituais. Olha que interessante. Atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo. Por que ele falou primitivo?
Então, como ele colocou um adjetivo assim bem forte, né? Homem infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petechos da fonação, aparelho fonador, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso para a produção fisiológica da voz. Então, a produção a gente conquistar a palavra articulada. Olha, o casal Gardner, lá nos Estados Unidos, que foi professor do Roger Fulton, que fez aquele livro O Parente Mais Próximo, que ensinou chimpanzés a linguagem gestual, o casal Gardner ficou décadas tentando ensinar a Coco, aquela gorila, e chimpanzés, a nossa linguagem articulada, jamais conseguiu. Porque os hominoides, que são os macacos mais parecidos com o homem, que já não tem cauda, que é o gorila, o orangotango e o chimpanzé, não tem um aparelho fonador com as características que nós temos. Nunca eles vão falar como nós falamos, né? Continuando o capítulo 10. Então, ele diz assim, André Luiz, olha, sim, por que eu concordo, eu acho bonita essa expressão que André Luiz usou, de homem infraprimitivo? Porque essa criatura que está encarnando lá no macaco, ela não podia ser humana, não podia ser espírito humano, porque senão isso seria metempsicose, não é? A metempsicose foi a doutrina reencarnatória que Pitágoras trouxe do Oriente para o Ocidente e que aqui no Ocidente, depois, revista por Kardec, ela foi adotada, mas sem essa coisa de voltar para trás. Porque na metempsicose, que é a doutrina da transmigração da alma, a alma liberta do corpo que morreu, ela pode reencarnar em qualquer outro corpo, inclusive de já espírito humano voltar a encarnar em corpos de animais, né? Então, a própria Índia, eu não sei se ainda hoje admite isso, mas admitia, e tem algumas doutrinas que atendem a metempsicose com esse coisa. Então, Kardec não, na questão 612 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, espírito humano poderia encarnar-se em corpos de animais? Não, o rio não remonta à fonte. Então, quando eu fiquei pensando, eu disse, olha, mas se está escrito lá, na Gênese de Kardec, capítulo 11, itens 15 e 16, está escrito assim, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente que vieram encarnar-se no macaco. Então eu falei, bom, a antropologia de hoje confirma isso, mas isso seria metempsicose. Então eu estou entendendo na minha leitura, pessoal, que esses espíritos, eles estão entrando no período de humanidade nesse 1 milhão de anos. Porque olha o que tem na obra espírita, olha, Livro dos Espíritos 609, o espírito tendo entrado no período de humanidade. Olha o outro aqui, 611, no momento em que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser espírito, e entra no período de humanidade, né? Então, para mim, eles estão entrando, por isso que conseguiram encarnar em corpo de macaco. Ainda, olha, na Gênesis, capítulo 11, 23, sem pesquisar a origem da alma, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Então, eu acho que esse homem infraprimitivo, ele está entrando no período de humanidade, por isso que ele conseguiu encarnar lá no corpo do macaco, né? Bom, continuando o capítulo 10 de André Luiz, lá, Evolução em Dois Mundos. Então, com a assistência dos tutores espirituais, o perispírito desse homem infraprimitivo foi trabalhado para que, quando encarnasse, promovesse modificações do aparelho fonador. Como ele diz, nos petrechos da fonação. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Doutor Irvênio? Oi, bem. Posso perguntar uma coisa? Sim. Assim, pelo que eu estou entendendo, então, para haver essa transformação, esse trabalho ele começa
na espiritualidade. Na espiritualidade, sim. Então, não é Sim. que ele venha encarnar, ele vai, a transformação ela vai se dando para que Vai ele se dando, vai. a nível E perispiritual, o que vai depois se ligar. ele vai ser. Olha, e todo o processo evolutivo, Sidéria, ele é supervisionado, ele é organizado e ele é projetado pelos tutores espirituais. É um projeto inteligente, não é que foi acontecendo por acaso, né? André Luiz e Emmanuel falam muito bem isso. Todo esse processo evolutivo, ele é fruto, não é obra do acaso, ele é fruto de um projeto inteligente. Bom, então vamos lá. Continuando ainda no capítulo 10. Olha a coisa do pensamento contínuo, porque a gente fala assim, o ser humano tem pensamento contínuo, os animais, pensamento fragmentário. Olha o que ele diz. Por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio com os companheiros, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Até a conquista do pensamento contínuo, Sidéria, na minha leitura, ele também é um processo que foi para e passo com esse trabalho dos tutores espirituais. E por semelhante maravilha da alma, as ideias, fragmentos da crisálida de consciência do reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias. Quando ele vai assumindo o pensamento contínuo, né? Continuando ainda, no 10. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, passa a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. E durante o sono comum, a desprender-se do carro denso de carne para receber junto do próprio corpo adormecido a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. Ou seja, apesar da humanidade estar com a moral bem capenga, os tutores espirituais estão investindo, plantando as sementes das questões morais na nossa mente, desde que a gente era homem infraprimitivo. Olha que coisa extraordinária, né? A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. Ele está falando no cérebro, né? Porque o crânio, tecnicamente, é a parte óssea da cabeça. Mas todo o desenvolvimento do cérebro, ele é correspondente à expansão do neurocrânio, né? Porque hoje, quando o dia pega um fóssil de uma criatura, é pelo tamanho da cavidade craniana, pelas características da cavidade craniana, que você avalia o que tinha lá dentro, que é o cérebro, não é? Então, a ideia moral da vida começa a ocupar no crânio. O que tem, portanto, a ver com a chamada expansão do neurocrânio. Essa parte de expansão do neurocrânio é muito bonita, é muito bonita. Quer ver? Olha lá. Então, só para lembrar, eu não sei se todos têm esse conhecimento da neurociência, o crânio, que é a parte óssea da cabeça, às vezes a gente vê literatura que a pessoa confunde crânio com cabeça. Não, cabeça é uma coisa, crânio é a parte óssea da cabeça. Então, é assim, olha, a parte que contém o encéfalo, que contém o cérebro, é chamada neurocrânio. A parte da face, que tem a ver com algumas funções viscerais, como é o caso da olfação, da gustação, é chamada de víscerocrânio ou esplancnocrânio, porque esplanknon, do grego, é víscera, né? Então, víscerocrânio ou esplancnocrânio. Bom, então, com tudo isso que foi acontecendo, esse trabalho no perispírito do homem infraprimitivo, foi acontecendo também uma expansão do neurocrânio. Olha que interessante essa coisa da expansão do neurocrânio. Então, as várias espécies do gênero humano, então aqui tem, olha, o Homo habilis, aqui na esquerda, você vê que o lobo frontal dele é muito pouquinho, né? Ele tem ainda a crista supraorbitária, ó. Depois o Homo erectus, que já é ser humano, o sapiens antigo, que é o Neandertal, que é o heidelbergensis, e a nossa espécie, né? Então, a gente fala, nossa, olha que neurocrânio, hein, Vera, que nós já temos, né? Até viu o Sérgio, eu brinco com o pessoal, eu disse, olha, não vale um ficar olhando para a testa do outro
e falar, minha testa é mais redondinha do que o fulano, né? Por quê? Porque no lobo frontal, nós sabemos que essa região frontal, ela tem duas lâminas ósseas. Tem essa aqui fora e tem uma outra. Porque entre essas duas paredes ósseas tem uma cavidade, né? Que é o seio frontal. Como aqui na parte maxilar, nós também temos o seio maxilar. E lá embaixo também tem o seio esfenoidal. E os seios, como toda a cavidade aqui do aparelho respiratório, é forrado por mucosa. Quando existe uma inflamação na mucosa, ela secreta. Ou ela secreta um líquido seroso, né? Ou secreta líquidos até quando existe infecção, aquela secreção densa bem amarelada, né? Então eu falo, pode ser que a nossa testa mais redondinha seja só uma cavidade seio frontal maior para juntar mais catarro, né? Não tem nada a ver com o nosso lobo frontal. É uma brincadeira, né? Bom, então vamos lá. Mas quando a gente começa a falar em moral, eu mesmo fiquei me perguntando, puxa, moral. Aqui no nosso conceito, moral tem um viés geográfico, tem um viés temporal, né? Mas eu encontrei Kardec na questão 629, ele pergunta para os espíritos, afinal, que definição, do que nós estamos falando? Que definição os espíritos estão dando a moral? E a resposta é taxativa, né? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha, pessoal, por isso que eu digo que na nossa doutrina espírita, nessa estrutura de ciência, filosofia e consequências morais, a moral é fruto do conhecimento. Por quê? Porque para exercer a nossa boa conduta, nós temos que conhecer a distinção entre o bem e o mal. Porque então, diz o texto, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Por exemplo, por que nós espíritas, nós valorizamos a vida e combatemos o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido, a pena de morte? Por quê? Porque a gente conhece a realidade do espírito, a gente sabe que existe um processo reencarnatório para cada um. Em virtude do conhecimento que nós temos, é que a nossa escolha é em favor da vida, contra toda forma de procedimento que agride a vida, né? Então, a nossa moral é fruto do conhecimento, porque está escrito aí, olha, a moral é a regra da boa conduta, de fazer o bem para o bem de todos, o que parte do conhecimento da distinção entre o bem e o mal, né? Bom, voltando a André Luiz, agora vamos para o próximo capítulo, capítulo 11. Ele continua. A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou, os braços refinaram-se, as mãos adquiriram excelência tátil, os sentidos progrediam. Assim, transformado, interpreta a importância da sua presença na Terra. Então, tudo isso, à medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai tendo reflexões, ele vai se comunicando com os companheiros, ele vai tendo a tese e a antítese, né, como diz o Herculano Pires, e tudo que a gente faz no diálogo tem isso, né? Você coloca uma opinião, você coloca uma versão, o outro vem com outra, e aquilo vai e vem, né? Então, ele vai evoluindo. Conclusão. Então, eu fiz o seguinte resumo, é leitura minha também. Eu acho que o progresso espiritual da criatura, que está com base no processo moral, tem algumas fases que servem assim de alavanca para o próximo degrau. Então, quais são essas alavancas? Primeiro, a aquisição da postura ereta. Porque foi através da postura ereta que houve possibilidade de expansão do neurocrânio. Eu já vou mostrar. Depois, modificações no aparelho da fonação, nessa ideia que aconteceu lá no perispírito, para depois encarnar com modificações, que possibilitou a palavra articulada e a linguagem falada. A linguagem verbal, que foi outra alavanca, a linguagem verbal, a linguagem articulada, ela acabou servindo de indução para o pensamento. Quando eu falo assim para o pessoal, quando eu faço live sobre isso, olha, tanto a linguagem, ela é indutora do pensamento, que vamos fazer uma brincadeira entre nós aqui, olha.
Pessoal, a partir de agora, eu peço que vocês não pensem num grande elefante amarelo que vem caminhando aí perto da sede da AME Pelotas. Ele vem pela rua com a tromba levantada, soltando aquele som dele, pisando pesadamente, esse grande elefante amarelo. Ele quer saber o que nós estamos falando aqui dentro, não é? Não pensem nesse grande elefante amarelo. Alguém conseguiu não pensar num grande elefante amarelo? Não é? Porque a linguagem, ela é indutora do pensamento. André Luiz fala isso dos agentes de indução no livro Mecanismos da Mediunidade. Todo estímulo sensorial, ele é indutor do pensamento, não é? Seja a palavra falada, seja a palavra escrita, seja uma coisa que você vê, seja uma coisa que você ouve. Então, qualquer coisa que seja sensorial, ela induz pensamentos, né? Por exemplo, você está sentindo o cheiro de fumaça aqui em casa. Você já fala, alguém deixou a panela ligada lá, não é? Porque a gente já associa, faz associação de ideias. Continuando, a aquisição do pensamento contínuo, que já possibilitou tudo isso, olha, reflexões, desprendimento do espírito durante o repouso do corpo físico, vocês lembram? Responsabilidade dos seus atos, ele começa a perceber, ele começa a entender a lei de ação e reação, o exercício do livre-arbítrio e o senso moral. Quando ele começa a perceber que o que ele faz tem consequências, né? Vamos ver um pouquinho de cada coisa dessa aí com mais detalhe. Por exemplo, expansão do neurocrânio. Então, há muitos anos eu fiz a disciplina do professor Walter Neves, lá da USP, né? A disciplina de evolução humana, toda quarta-feira à tarde, durante um semestre. Eu me inscrevi como aluno especial e foi lá. Uma das possibilidades, isso aqui não é a verdade absoluta, é uma hipótese. Porque assim, olha, vocês podem ver que nos animais de posição quadrupedal, essa musculatura toda que é cervical e cervicotorácica, ela se insere na parte posterior do crânio. Então, ela aprisiona a superfície do crânio. Olha, eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ela aprisiona a superfície do neurocrânio. Quando o indivíduo vai ficando de pé, o que acontece? Essa inserção na superfície do neurocrânio, ela vai mudando da porção posterior para a porção inferior. Então, a superfície do neurocrânio fica liberada para se expandir. Então, começa a existir uma expansão do neurocrânio, possibilitada pela postura ereta e pela migração da inserção dos músculos cervicais e cervicotorácicos, e, ao mesmo tempo, uma redução do viscerocrânio. Esses dias eu fui na dentista, e eu e a minha irmã, a gente é meio agnata, né? Então, ela disse, e nós tivemos problema com o siso, porque não tem mais lugar para o siso, né? Porque houve uma agnatia, houve uma redução do esplancnocrânio, do viscerocrânio. E outro dente também que já está se atrofiando é o incisivo lateral, porque nós temos o incisivo central e o incisivo lateral canino. O incisivo lateral também já está na evolução, tem gente que já não tem incisivo lateral. Ele também já está saindo de cena, né? E com isso, com a liberação dos anteriores, houve transferência de uma porção de funções da boca para as mãos. Eu já falei isso em algum lugar aí. Bom, então vamos para frente. A nossa espécie, né? A nossa espécie, eu vejo às vezes no meu espírito, o pessoal fala assim, para chegar ao ser humano, até parece que nós somos o produto final. Não somos o produto final. A gente ainda está se adaptando à postura ereta, não é? Nós não somos o produto final. A gente vem lá de uma evolução de mineral, de vegetal, de fase animal, hominal, depois vamos para a genitude. A gente está progredindo, né? Não somos o produto final. Então, alguns sinais de que nós não somos o produto final. Por minha conta também, eu chamo esse vetor de tração dianteira, porque não tem os carros que têm tração dianteira, tração traseira, né? Especialmente em jipes, em caminhonetes. Então, é assim, tudo que eu tenho observado, eu já li isso também, não é coisa minha. O vetor, ou seja, a seta que ela é conclusiva de todas as forças,
ela está orientada de baixo para cima e de trás para frente. Tanto que MacLean, que é um autor que a gente cita no nosso livro, O Cérebro Triuno, ele diz assim, no sistema nervoso central, de todo mundo que tem sistema nervoso central, de todas as espécies, tudo que está para baixo e para trás é de estrutura menos complexa e tem funções mais simples. É o caso da medula espinal. A medula, que ele chama de segmento S, ou segmentar, ela tem uma estrutura estereotipada. Ela faz arcos reflexos e ela é caminho do que sobe e do que desce. Quando você sobe para o tronco encefálico, já complica. Você vai para o tálamo, já complica. Você vai para o córtex cerebral, complica muito, né? Então, todo esse processo evolutivo do ser humano, o vetor é orientado de baixo para cima e de trás para frente. Por isso é que a gente fala, puxa vida, vamos para frente, porque a pessoa que está deprimida, ela fica curvada para baixo, né? Hoje eu estou down. Então, a gente já pegou no nosso psiquismo essa ideia, né? Por exemplo, olha, quer ver alguns sinais de que nós estamos ainda nos adaptando? A medula espinal está encurtando. Eu fiz vários trabalhos em várias espécies animais, em macaco. Então, no ser humano que já está de postura ereta, é que a medula encurtou e o final do cone medular está em L1. O que foi uma sorte para mim, porque quando eu tive aquele acidente em Portugal, eu tive 3 fraturas na coluna, 2 sem importância, mas a L1 foi importante. Mas era L1 e não tinha mais medula ali, né? Sorte minha que eu já fiquei de pé aí no processo evolutivo. O plexo braquial, que é esse conjunto de nervos que inervam os braços, a conexão dos nervos do plexo braquial com a medula está subindo. Eu fiz pesquisa em várias espécies animais com os meus pós-graduandos. Nos cães, a inserção do plexo braquial está 2 segmentos abaixo do que no ser humano. Nos macacos, macaco prego que eu também estudei, ela está chegando, ela está assim a um segmento e meio já da inserção. E outra coisa que está acontecendo, que a gente está vendo, o polo frontal do cérebro está se expandindo, né? Mas isso ainda está acontecendo. Nessa disciplina que eu fiz com o professor Walter Neve, eu perguntei para ele, eu falei, professor, como é que vai ser o homem do futuro, uma espécie futura? Ele falou, Irvine, eu não sei. Se a tendência evolutiva continuar com esse modelo, nós vamos ter a região frontal e temporal mais expandida. A medula vai estar mais curta e vai haver essa tração mesmo para frente e para cima, né? Mas nada garante que o processo evolutivo continue com essa tendência, né? Então, isso é para dizer que nós, seres humanos de agora, não somos o produto final. Tanto nós estamos nos adaptando, que as varizes são fruto disso, que a nossa circulação de retorno ainda não está adaptada à postura ereta. Os problemas de coluna que nós temos, principalmente na região cervical e lombar, não é? O Luiz Fabiano fala disso naquela coisa que ele falou da síndrome do Atlas, não é? É coisa disso, porque quando o animal tá com a coluna deitada horizontalmente, o peso do corpo se distribui. Quando a gente fica de pé, a pilha de vértebras da coluna vertebral, ela suporta o peso do corpo todo ali. Outra coisa, então, olha, as varizes, os problemas de coluna que nós temos ainda hoje, né? E tem mais alguma coisa por aí também que a gente lembra, mas tem vários indícios ainda orgânicos de que nós estamos nos adaptando à postura ereta. Essa coisa do dente, por exemplo, do siso e do incisivo lateral, é por conta da redução do viscerocrânio, né? Doutora Irvine, até uma curiosidade até que eu queria discutir, porque eu tenho visto muito, eu faço fisioterapia também, porque eu tenho hérnia de disco, acabei adquirindo ao longo da vida, mas eu tenho percebido assim, doutora Irvine, não são só as pessoas, né, mais, é claro que viveram mais, as pessoas com mais idade, como isso tem atingido muitas pessoas jovens, né? Por causa do celular e desses tablets.
O Luiz Fabiano fala isso naquele artigo dele, porque você fica assim, né? Então, nós, né, Vera, a gente tem duas fontes de circulação cerebral. Nós temos o sistema carotídeo e o sistema vertebral, que vem pelas vértebras, né? Vem por trás. Até a circulação cerebral, ela fica prejudicada com essa coisa de a gente ficar o tempo todo com a cabeça abaixada, vendo celular e tablet e coisas do tipo, né? Sim, porque as pessoas ficam, claro, horas e horas, mas eu fiquei muito impressionada. Eu tive semana passada lá, entrou um guri com muita dor, uns 22 anos, e me chamou muito a atenção, e com muita dor. E eu comentei até com o fisioterapeuta, eu digo, mas, meu Deus, e já vai mais de uma vez, eu via mais pessoas de idade, e eu acho que realmente tem, porque as pessoas não desligam do celular mesmo. É verdade. Até nos animais, viu, Vera? Tem, por exemplo, em cavalos, em cães de grande porte, que são submetidos a treinamento muscular, ainda em fase de crescimento, eles acabam tendo uma subluxação nas últimas vértebras cervicais e eles acabam ficando referindo dor no trem posterior, que a gente chama nos membros de trás. Porque na via condutora de dor existe uma estratificação que quando existe uma lesão lá em cima, na região cervical, o processo inflamatório ele irradia. E ele pega as fibras sacrais e lombares que são periféricas. Aí o indivíduo, por exemplo, tem uma tal de bambeira no cavalo, que é assim, o animal vai andando e ele requebra, ele bambeia o trem posterior. O Alten vai saber disso, né? Por quê? Você vai ver, ele tem subluxação cervical. Coluna é um negócio muito complicado, muito complicado. E no ser humano, as lesões são principalmente na região cervical e na região lombar. Nos animais também, que são os dois segmentos que não têm suporte de estrutura óssea, né? Por exemplo, esses cachorrinhos de coluna longa, como é o caso como é que ele chama, meu Deus? Esse salsichinha que a gente chama, né? Ele, principalmente em casas que tem escada, não quando ele vai subir, mas quando ele vai descer, então ele vai descendo, o trem posterior vai socando as vértebras da frente e ele começa com hérnia de disco. Ele tem muito problema de coluna também. Tem o cachorrinho do meu irmão que está com sérios problemas, eu estou vendo bem claro. A questão da veterinária no cachorrinho do meu irmão. Ele realmente ele caiu toda a coluna. Foi impressionante, né? É verdade. Olha, e essa coisa por exemplo, que eu estou falando que nós não somos a espécie final, então, assim, a gente está prevendo que o crânio vai aumentar, o cérebro vai aumentar, e o Amit Goswami, que não é neurocientista, ele é físico, né? É físico indiano radicado nos Estados Unidos, nesse livro A Física da Alma, ele fala assim, olha que interessante, creio que pelo menos mais uma evolução do ser humano seja obrigatória, a evolução da capacidade de mapear o verdadeiro intelecto, o supramental no físico, porque ele está percebendo que nesses estados de expansão da consciência e tudo, né, ele considera o cérebro como sendo um redutor, que é a mesma ideia que existe no livro do Huxley, As Portas da Percepção. Ele toma mescalina, né, que é um neurotrópico, e ele tem uma expansão da parte sensorial. Então, ele considera o cérebro como sendo aquele gargalinho do funil. E ele fala que, então, nesses casos de meditação, de drogas, esse gargalo se alarga e deixa vazar para o meio fenomênico, para o indivíduo sentir uma expansão sensorial, né? Isso é muito bonito mesmo. Bom, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Bom, terminando, gente, progresso intelectual e moral. Kardec, na questão 785, lá nós vemos, está escrito assim, o progresso intelectual avança sempre, né? Porque a gente sabe que o lobo frontal tem a ver com o progresso intelectual e moral. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo.
Olha, Sérgio, o Alberto Almeida, numa palestra dele, ele fala assim, que todo orgulhoso, todo soberbo é inseguro e todo egoísta é carente. Olha o que nós temos que trabalhar aí na nossa vida, né? E ainda continua na 780A. Kardec pergunta, bom, se uma coisa está relacionada à outra, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Então, olha a resposta, dando a compreensão do bem e do mal. Que é a mesma coisa que está na 629. Pois então o homem pode escolher. Escolher o quê? Voltando na 629, fazer o bem e para o bem de todos. Né? Porque então estará quites com a lei de Deus. Isso é muito bonito, né? Um dia eu estava em Jabuticabal, onde mora a família de uma das minhas filhas, e a Cristiana disse assim para mim, mamãe, hoje à noite vem uma psicóloga de Ribeirão Preto fazer uma palestra aqui no Centro Espírita. Ela é espírita. É a doutora Célia Jorge. Falei, então vamos lá ver. E ela tocou nesse assunto. Então ela disse assim, que para o progresso intelectual ajudar o progresso moral, o indivíduo tem que vivenciar a dificuldade dele e ter vontade para modificar. Aí ela citou como exemplo, por exemplo, ela disse assim, vamos supor uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Aí a vida vai lhe dar oportunidade, vai lhe trazer o quê? Para ele vivenciar essa situação. Vai lhe trazer situações de ingratidão, de injustiça, né? Então, a pessoa vai reclamar, porque ela vai falar, nossa, eu fiz tanto por aquele indivíduo, olha o que ele está me retornando. Né? Não, a vida está te dando oportunidade de você vivenciar, né, a situação. E de você vivenciando a situação, você escolher perdoar. E logo em seguida eu fui para o Nordeste, eu não sei nem onde eu estava, e assisti uma palestra do Alberto Almeida, e ele falou disso outra vez, e tocou no perdão outra vez. Mas ele estava falando como o exercício da mediunidade, ele é um agente de progresso moral. E ele tocou no caso do perdão, ele disse assim, vamos imaginar um médium que tenha dificuldade de perdoar. Aí ele recebe um espírito que está com problema de dificuldade de perdoar alguém que lhe tenha feito alguma coisa. Aí o doutrinador vai falar com o espírito através do médium, né? O médium vai ouvir aquilo e vai dizer na reflexão dele, puxa vida, eu sou um trabalhador espírita, né? Eu estou aqui fazendo a caridade a esse espírito atrasado que não sabe perdoar, mas eu mesmo não sei perdoar. Então, ele revê a situação e se ele escolher perdoar, então, através da mediunidade, ele vai fazer um progresso moral, né? Olha que coisa bonita, né? Bom, então, pessoal, o planeta depende de nós, a gente já sabe, né? Está na 789. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Olha no Evangelho, capítulo 17, tem 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, né? Então, toda a transformação moral está aí. Mas quando a gente fala em transformação moral, um dos meus genros, o Aulos, casado com a Cristiana, ele me passou isso aqui, ele falou, Dona Ivine, essa coisa da regeneração, olha como ela está prevista desde o Antigo Testamento, olha. Está Isaías, capítulo 11, versículos 5 a 7. Eu fui pesquisar, Isaías ele viveu entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo, ou seja, pelo menos 750 anos antes de Cristo, né? Olha o que está escrito lá em Isaías. A justiça no futuro será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhos dormirão lado a lado, e o leão comerá a palha como o boi. Tomara que chegue logo, né? Mas está demorando um pouco, né? Então, pessoal, o nosso futuro é luminoso, né? Olha, Jesus já veio falar para nós. Sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Assim brilha a vossa luz, né? Ou seja, se a gente cuidar dessa receitinha de bolo, né? Que é escolher o bem e para o bem de todos,
o nosso progresso moral vai se equiparar ao progresso intelectual, está muito bem, progresso moral que está atrasado, né? E a gente vai contribuir para o nosso próprio progresso, a nossa autoiluminação e também para o progresso geral de todo mundo, né? Eu termino com uma fala de Cora Coralina, porque, olha, a obra espírita fala de escolher, que nós temos que escolher o bem para o bem de todos. A Amit Goswami fala que escolher é a principal função da consciência. E olha que a Cora Coralina também fala dos escritos dela. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir, ou seja, o escolher, né? Então, vamos ver se a gente usa o lobo frontal e escolhe cada vez mais, lembrando da 629, escolher o bem e para o bem de todos. Pessoal, é isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Vamos, então, comentar tudo que foi falado aí, tá bom? Bem, Irvênia. Gente, nós temos, então, ainda um tempo, né? E está aberto aí para quem quiser fazer perguntas, questionamentos. Eu gostaria até de fazer um comentário, doutora Irvênia, usando a sua fala sobre a aula do Alberto Almeida. Eu tenho assistido muito ele, eu gosto muito do Alberto. Né? Eu também. Tenho desejo muito de trazer ele para a AME, mas a agenda dele é bem complicada, né? E eu fiquei refletindo, quando a senhora colocou ali, a questão do perdão, né? E me veio, claro, assim, muitas coisas. Tem um livro do André Moreira que ele fala muito sobre isso, do auto-perdão. Né? Eu noto que, assim, que a gente tem estudado muito também no curso da mediunidade que eu estou fazendo, o que leva realmente as doenças, as obsessões, são culpas, né? Que são realmente a origem maior, né? É a culpa. Eu me lembro que a senhora falou, inclusive, na sua explanação. Foi. Então, eu fico pensando assim, né? Quantas culpas a gente precisa, primeiro, se auto-perdoar. Então, aí são a questão das escolhas, porque a gente nota muito assim no dia a dia, é muito fácil, né? Tu encontrar algum desafeto, alguma situação, no dia a dia a gente passa muito por isso. Eu perdoei, mas assim, será que eu consegui me perdoar para eu conseguir seguir meu caminho? Eu acho que o mais difícil nisso, que eu percebo, e eu tenho assistido bastante essas reflexões do Alberto Almeida, curso de meditação, que ele está dando também, que é muito interessante. O difícil, eu acho que é realmente o auto-perdão, porque o foco maior das doenças está na culpa. A culpa. E como é difícil, então, as escolhas é que são complicadas. Né? E isso é importante para o nosso progresso moral, porque se a gente não conseguir adiante, se eu não me auto-perdoar, né, parece muito fácil a gente colocar isso da boca para fora. Agora, eu acho que se auto-perdoar profundamente, eu acho muito difícil. É difícil. Ô Vera, até a gente, eu me pego às vezes falando assim, puxa vida, eu sou espírita, eu falo isso, falo aquilo, e eu ainda estou fazendo isso, né? Ainda estou com ressentimento, coisa. A gente fica assim, se martirizando, né? Fala, puxa, essa altura eu já devia estar melhor, eu já devia estar, né? A gente tem essa coisa mesmo. Isso é muito interessante. Mas olha, fazendo aliviando o tema aqui, isso foi em 2019, eu estava indo para Londrina, entrei no avião, lá na primeira fila tinha um cara sentadinho assim perto da janela, e eu sentei do lado dele, eu falei, será que é ele? Aí eu fiquei assim olhando, né, com o rabicho do olho, de repente ele pegou no celular, falou alguma coisa, eu falei, é ele, era o Renato Teixeira, viu, Sérgio? Aí eu falei, mas que honra, aí eu já puxei conversa, mas que honra, né, viajar ao lado desse compositor e cantor tão famoso, tal. Aí ficamos conversando, ele é muito simpático, foi muito simpático. Aí ele falou assim, me dá seu celular que eu vou te pôr uma música que eu acabei de gravar. Vera, e é exatamente isso, é assim, canção para me perdoar. É muito bonita, viu? Que vocês tiverem interesse de ver na internet. Então ele fala assim, esta canção Aí ele vai falando,
para os caminhos que eu não percorri, para as verdades que eu não consegui, sabe? Ele vai falando, porque ele fala assim no final, viu, Sérgio? Ele encerra assim: afinal, eu tenho que me perdoar porque eu decidi ser feliz. Eu achei tão interessante, Vera, porque a Hermínio Miranda, uma vez eu assisti palestra dele, ele falou assim, que os artistas, os poetas, eles já sabem aquilo que os cientistas estão procurando. Eu falei, mas é impressionante, às vezes, como os artistas, esse pessoal que usa o hemisfério direito, eles acabam tendo esse tipo de reflexão, né? E ele fez uma música exatamente do que você está falando, Vera. E ele conclui assim, que ele precisa se perdoar pelas coisas, porque ele decidiu, ele escolheu ser feliz. E ninguém é feliz com culpa, né? Com culpa, com remorso, com essa dificuldade de perdoar, com essa coisa toda amarrada na gente, né? Mas eu achei muito interessante isso. Irvênia, eu tive olhando aqui o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, e realmente ele não fala diretamente numericamente nessas datas, mas ele cita aqui, ele cita muito o período terciário. Ele fala na parte dos antepassados do homem, que o reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e as faces do imperativo da lei de seleção. Aí, mais adiante, ele vai falar nas raças antropóides no Plioceno inferior, que é um período final do período terciário, né? É uma etapa final do período terciário. E ele situa aí a questão dos antepassados do homem, ou seja, dos ascendentes dos símios, né? E ele cita que é nessa etapa também que acontece a lenda, o representante de Caim e Abel, que representaria este ingresso dos espíritos, da condição de espírito na Terra, né? Então, me parece que se a gente pensar no período terciário como um período que vai de 60 milhões de anos até mais ou menos 1 milhão de anos atrás, 1 milhão e meio de anos atrás, casa com a data que tu colocaste aí. Deve ser por aí, viu? Deve ser por aí, porque está muito... Eu vou pegar até o livro do Harari, do Yuval Harari, o Sapiens, e eu vou ler com mais detalhe para ver se ele tem alguma coisa mais específica. Ou do próprio professor Walter Neves. Eu assisti às 12 aulas dele, ele não fala especificamente mas é um assunto muito interessante, né? Muito, muito mesmo. Agora, essa coisa da linguagem articulada, né, Sérgio? Da linguagem falada e da comunicação com os companheiros, né? Da troca de ideias, porque senão, como é que você vai saber o que o outro pensa, o que o outro quer? Você vai interagir. Porque, por exemplo, o homem primitivo, o tribal, né, como Herculano fala no livro Espírito Tempo, ele é gregário. Então, você imagina, lá na época da caverna, você sair para caçar um mamute, né? Como é que você ia caçar um mamute? Tinha que ser uma equipe de companheiros que cercavam o animal, sei lá como, né? Porque era uma coisa assim. Então, ele era gregário. Agora, como é que ele vai se comunicar com os outros se ele não tiver alguma forma de linguagem? Era mímica, né? A linguagem primitiva do ser humano, até do reino animal, é mímica, é corporal, é fisiológica, por exemplo, através da secreção de odores, de eriçamento de pelos, dilatação da pupila, a vasoconstrição periférica, não é? Então, tem vários tipos de linguagem, mas a linguagem verbal, que permitiu a linguagem falada, ela é muito mais expressiva, né? Foi a linguagem através da qual o ser humano conseguiu ter esse avanço da expansão do lobo frontal, né? Outra questão, Irene, o amor, enquanto sentimento
No Evangelho tem assim, no início o ser tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações. E só Mais depois, mais adiante, avança, sentimentos. tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é Sentimento é o o amor. amor. Né? É uma É. mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando que o amor é uma construção evolutiva nesta ideia, né? Nós poderíamos dizer que o amor amar é uma escolha, ela precisa passar por esta etapa em que o ser já pode escolher, e aí sim é que nós podemos chamar isso de amor. Eu junto essa pergunta para a gente poder definir algumas coisas que podem ser um pouco polêmicas. Por exemplo, os animais amam. Um cachorro ama o seu dono? A gente pode dizer que um cachorro ama? Ou ainda não é bem isso? Como é que tu entende essa questão? Sérgio, vamos por partes, né? Eu acho que o amor tem a ver com escolhas, porque a própria Joana de Ângeles ela fala assim: tenta o amor até que ele domine soberano em teu coração. E eu faço uma metáfora assim, vamos supor, eu sou nadador, então eu vou participar de um campeonato, eu quero diminuir o meu tempo, eu quero ter uma performance tal. Eu só vou chegar àquela performance através de treinamento, né? Então, eu escolho isso. Então, quando ela diz, tenta o amor até que ele domine soberano em teu coração, é um treinamento, é uma escolha que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um cara orgulhoso, soberbo, mandão, se eu lembrar do conceito do Alberto, eu vou falar, puxa, esse cara ele é carente, ele é inseguro, por isso que ele é assim. Então, quem sabe no meu relacionamento com ele, eu vou por esse caminho de enxergá-lo inseguro, em vez de enxergar que ele é um tirano, né? Então, eu vou escolher fazer isso. Quando eu estiver frente a um cara egoísta, que pega as coisas só para ele, quer tudo para ele, eu posso lembrar do que o Alberto falou e dizer, puxa vida, esse cara ele é carente. Então, espera aí que eu vou escolher o outro caminho tal, né? E vou por aí. Então, eu acho que tem que ver com a escolha. Agora, quando a gente fala se os animais, eles amam, então é assim, Sérgio, tem coisas que são fantásticas, né? Eu não sei se você viu na internet, saiu aí há um tempo, uma das gorilas que viveram muitos anos em ambiente, né? Não na floresta, mas viveram em ambientes de laboratório, e que ela estava já morrendo. Então, ela estava lá toda assim no final, aí chegou um cara que trabalhou com ela, um cientista, investigador, que trabalhou com ela há muito tempo. E ele chegou, se agachou e começou a acariciá-la. Ela virou assim, muita dificuldade, e ela ficou olhando. Quando ela reconheceu, ela deu um grito e sorriu, né? Então, não sei se a ligação afetiva que ela tinha com ele era muito, muito grande, né? Então, são coisas assim que a gente fala, bom, eu não posso jurar que seja, mas existem indicativos de que possa ser, né? Sim, já dá para dizer que o amor já está em rudimento nos instintos, né? Ele diz assim, isso é uma pergunta que eu provoco para pensar assim, que já desde o primeiro andar existe um modelo que propulsiona para isso que a gente irá chamar de amor depois num campo ampliado. Poderíamos Sérgio, pensar por assim. exemplo, as fêmeas, elas cuidam dos seus filhotes, da sua cria, oferecendo, às vezes, a própria vida, né? Uhum. Então, a gente fala, será que isso já é uma forma de amor? Eu não sei qual é a expressão, mas já é uma expressão de que está cuidando, que está se incomodando com o outro, está, né, defendendo o outro. Então, isso tem já colorido de amor, né? Não tem escolha, né? Já está determinado. É uma determinação, é uma imposição biológica, vamos dizer, já tem uma imposição. Pode ser que seja. Tanto porque tem em algumas espécies que são objeto do clínico, que, por exemplo, quando há rejeição do filhote, por exemplo, em égua,
Se a égua rejeita o filhote, você vai fazer dosagem hormonal, ela está com baixa dosagem de estrogênio e outras coisas, né? Então, a gente tem... Mas tudo isso é muito complicado, né? A gente não tem resposta para tudo, né, Sérgio? A gente está levantando o véu e vendo alguns indícios, e aí a gente vai interpretar os indícios, mas tudo isso é bem difícil, né? Eu queria dividir com pensando. vocês até uma experiência que eu É, tive há pouco tempo, doutora Irvênia, lá com a minha família. Meu irmão, como eu falei, ele tem um cãozinho que teria comparativamente hoje 100 anos. sei, está bem E idoso. o Bud teve um tumor de testículo, depois ele teve que fazer outra cirurgia, teve suspeita de metástase. Agora ele está realmente muito doente, dificuldade para caminhar, tem muita dor, problema seríssimo. Só falou ali de coluna, me lembrei direto do Bud, tadinho. E aí assim, quando eu tive em Erechim agora há pouco tempo, em função dele estar sofrendo muito, ele se evacua, ele usa fralda. E eu cheguei lá, eu levei um susto, assim, não foi no Natal, porque o pessoal, principalmente o meu irmão, que cuida bastante, claro, vendo ele sofrer, eles estavam se preparando para fazer a eutanásia. Gente, eu fiquei assim, muito mal com aquilo, muito mal. E tentei dizer, olha, eu acho que não é uma boa, tentei assim, bom, o caminho não é por aí, porque eles estavam, a coisa estava complicada, porque eles achavam que, na verdade, isso ajudaria a aliviar do sofrimento. É, Fiz todo um trabalho, doutora Irvênia, quando eu fui no Natal e agora. E, para resumir a história, graças a Deus, obteve sucesso, porque, assim, eu digo, o amor sempre vence. Né? A última vez que eu fui, então, desistiram de fazer, e foi uma coisa, assim, de muito carinho, sabe? A minha cunhada, então, também desistiu, e agora eles dividiram, que eu disse, gente, quando o cachorrinho que está assim indo é como uma pessoa também. A gente teve há pouco tempo agora aula sobre acaba cuidados ficando uma paliativos, pessoa, um integrante da família, né, Vera? mas é lógico, o Bud é como da família, é da família. E foi feito todo um trabalho, e agora eles dividiram tarefas, porque estava ficando Olha, muito pesado para o meu irmão. é, Então, agora, a minha cunhada ajuda de noite, e eu vejo isso, sabe, eu me emocionei muito, né? Então, ela bota ele no colo, e ele chora, doutora Irvênia, parece uma tadinho. criança, impressionante. É, Quando ele chora, a gente sente claramente que ele está dizendo, eu quero carinho. E ela é. bota no colo, e ele dorme no colo dela. Então, falando sobre amor, eu acho que o amor sempre vence, né? Sim, é Agora, eu tive verdade. dificuldade assim do caminho de como é que eu ia tentar dizer para eles, né? E a decisão, claro que seria deles, mas ainda bem que eles entenderam que esse é o melhor caminho, né? Para ele, para o É espírito verdade. do Bud, né? Porque, Vera, quando eu falo disso lá no livro A Questão Espiritual dos Animais, eu falo assim, olha, eu vasculhei a obra espírita, eu não encontrei nada que falasse, olha, a eutanásia nos animais, ela é boa para o princípio inteligente ou é um desastre, porque no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, que fala de 4 desencarnes, um é por eutanásia, é um desastre, né? O espírito fica numa perturbação terrível. Como o princípio inteligente, ele é, digamos assim, fases anteriores do espírito, a natureza dos dois é a mesma. Então, se eu tenho a notícia de que na fase de espírito é ruim, como eu vou saber que na fase de princípio inteligente não é? Como eu não tenho a resposta, eu não faço e não recomendo, né? E hoje em dia tem os cuidados paliativos, da veterinária já é um ramo que está bem alicerçado. Tem o tratamento espiritual à distância, tem centros que fazem. A Ivani Lima, que faz comigo o programa da Rádio Boa Nova, o Nossos Irmãos Animais, ela que trabalha com assistência espiritual a animais, inclusive à distância, no Centro Alto de Souza, aqui em São Paulo. Eu fui lá, eu fiz palestra, eu vi o trabalho dela, é muito bem orientado, né? Então, a gente tem alguns recursos aí para poder manter a vida do animal até que chegue à morte natural, Ele né? ficou com cuidados paliativos, está com orientação, tudo. É, isso mesmo. Gente, já estamos perto do nosso horário, e aí, então, Hum. eu sugiro que a gente encerre, né, Beninha? Fazer a nossa prece aí, né, para nós não
judiar da Irvênia também, né? Que a Irvênia Vamos dar uma para volta lá no de Japão. local. Mas é um prazer, é uma delícia, né? Uma delícia. O Décio hoje não sei o que houve, ele não deu deve ter notícia, tido não pôde alguma entrar. coisa, né? Eu deixei uma mensagem para ele ali, mas a princípio fica confirmado aí a atividade daqui a 15 dias. Dele no dia 15, né? Tá bom. Uhum. Pode Vera, encerrar para nós, Elodie, a nossa atividade de hoje? Posso, com certeza. Então, queridos irmãos, vamos serenar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade desse dia de aprendizado. E conforme já nos dizia Allan Kardec, que os espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, que esses espíritos de luz possam amparar-nos em todas as provas desta vida, que eles possam nos dar a força de sofrê-las sem lamentações, de desviar de nós os maus pensamentos e que a gente possa não dar acesso a nenhum espírito do mal que possam induzir-nos às más escolhas. Ao contrário, que os espíritos do bem iluminem a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, para que as nossas vivências nos transportem para decisões do bem para nós e para todos. Esclarecei, queridos espíritos amigos, a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos, tirai de nós, dos nossos olhos, o véu do orgulho, que poderia impedir-nos de perceber os nossos defeitos e de confessá-los a nós mesmos. E, sobretudo, nossos anjos queridos, guardiões, espíritos elevados, velai particularmente pela nossa consciência, pelas nossas decisões, pelo amparo protetor para que possamos sempre evoluir, fazer as nossas escolhas sempre pelo bem, conhecendo as nossas necessidades e segundo a vontade de Deus. Que seja sempre feita a vontade dele e não a nossa. Obrigada pela oportunidade e que possamos crescer mais um pouco na nossa consciência, no nosso espírito e no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bem, gente. Valeu, Irvênia. Até mais uma Tá aí bom. gravadinha para nós, registrado. Até a próxima, então, né? Dia E aí, 15. até o nosso Doutora próximo Irvênia, em encontro. nome da AME Pelotas aqui, vou mais uma vez agradecer, né, a sua participação. Obrigada, Vera. Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. Viu? E vamos nos encontrar muitas vezes esse ano, né? Vamos sim. Tá bom. Com certeza. Boa Muito noite. obrigada, Boa noite, doutora Irvênia. Um obrigada. abração a Boa todos. noite, Alten. Boa noite, Boa noite a para todos. todos. Todo mundo. Boa noite, Fernando, todo mundo aí. Tchau, tchau. Até mais.